Era uma vez uma leitora. E era uma vez uma história. Essa leitora leu essa história, viveu essa história, e quando ela terminou, ela não tinha ideia do que fazer com a vida dela. Segundo o dicionário, letargia significa estado soporífero de indiferença, sonolência, entorpecimento, modorra, sono artificial provocado por sugestão ou medicamento, espécie de sonolência mórbida, profunda, contínua, sem febre nem infecção. Mas na prática de um bookaholic, letargia significa não conseguir se desligar mentalmente e fisicamente de uma história. Na verdade, esse termo eu meio que inventei essa semana. Eu já tinha passado por isso antes, mas eu nunca tinha parado para pensar seriamente sobre ele. E aí essa semana eu li esse livro. Laços de Espírito é o 5º volume da série Vampire Academy. E quando eu terminei, eu morri. A sensação que me bateu quando eu terminei de ler o Laços de Espírito foi a mesma que já me bateu quando eu terminei de ler vários outros livros. Quando eu terminei de ler A Menina que Roubava Livros, quando eu terminei de ler A Esperança, quando eu terminei de ler A Culpa das Estrelas, que não é exatamente uma depressão pós-livro, não é exatamente uma DPL. É uma coisa um pouco mais séria. É uma completa incapacidade de pensar em alguma outra coisa que não seja naquilo que você acabou de ler. E não no sentido tipo, ai, acabou, eu queria viver. Não! É tipo, meu Deus, a história acabou e agora o que eu vou fazer com as horas do meu dia? E tipo, e porque essa história não é real e eu acho que ela é real e a minha vida inteira estava atrelada a essa história e agora é tipo, a minha vida não tem mais sentido. A letargia literária, na verdade, ela é um buraco mais embaixo do que a depressão pós-livro. Porque você não tá só triste porque uma história acabou e você não sente aquela sensação de eu queria passar mais tempo aproveitando e eu vou querer reler pra reviver. É tipo, é uma coisa tão absolutamente um massacre tão grande do seu espírito que nem se você quisesse ler de novo, você não conseguiria, porque aquilo acabou com você emocionalmente. Aquilo te desgastou. Foi uma maratona que ao mesmo tempo que foi muito legal porque você ficou imerso naquela história, ela é muito avassaladora, ela abalou você. Você não consegue viver depois que a história acabou. Você precisa de alguns dias de pausa da sua própria vida para conseguir voltar ao normal e conseguir agir como uma pessoa não robótica e não ficar fazendo vídeos sobre isso. Tipo eu, agora. A coisa é tão séria com a letargia literária que ela pode durar muito mais tempo do que uma DPL. Eu lembro quando eu terminei de ler A Esperança, eu fiquei tão chocada e abalada emocionalmente que eu precisei de mais ou menos 1 mês e meio para conseguir ler outra coisa. E na hora que eu terminei de ler, eram tipo 7 horas da noite e eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia ficar no computador, eu não conseguia escrever, eu não conseguia ler, eu não conseguia ver um filme, eu não conseguia nada, porque não existia a possibilidade de fazer nada. Porque eu não queria fazer nada, porque a minha mente estava sobrecarregada com aquilo. Era como se eu tivesse perdido um parente. Era como se, sei lá, se eu tivesse perdido o braço. Foi pior do que a sensação que eu tenho quando eu termino uma história minha. Porque aquilo foi... Sabe? Quando você simplesmente não consegue viver. E é a sensação que eu tô tendo nesses dias pós Laços de Espírito. Eu entrei numa crise séria no momento em que eu terminei o livro. E eu não consigo pensar em outra coisa, eu não consigo falar em outra coisa e eu não consigo vivenciar outra coisa. Eu até consegui assistir Game of Thrones ontem, eu consegui dar um passo de cada vez, sei lá, tentar retomar minha vida, mas no fundo eu só fico me perguntando o que eu vou fazer agora, já que eu não tenho o 6º livro em mãos, porque demora uma vida pra chegar e porque a Agir não lançou em português ainda. E como diabos eles esperam que eu prossiga com a minha vida depois do Dimitri ter falado tudo o que ele falou e de ter acontecido tudo o que aconteceu, daquele final absurdo? Não existe possibilidade de vida. Não. E aí eu fiquei pensando, eu preciso descrever isso de alguma forma. E eu pensei, tá, existe uma DPL aí, tipo, eu gostaria que o livro não tivesse acabado e que tivesse durado mais tempo, que eu tivesse o 6º livro logo, mas é um buraco muito mais embaixo. Que isso que eu tô sentindo é tão sério, é tão profundo, que eu não quero passar por isso de novo. Eu não quero
viver tudo isso outra vez. Nunca mais. É um livro que eu nem emprestaria pra um amigo, porque eu não quero que um amigo sinta o que ele sentiu. Eu disse isso pra minha mãe quando eu terminei de ler A Culpa das Estrelas. Tipo, o livro é bom. Mas você não vai ler. Porque já basta uma pessoa emocionalmente danificada pro resto da vida, depois de ler esse livro. A letargia é um negócio que vai te apurrinhar por semanas, por dias, por meses até. É um negócio que vai te impedir de continuar a sua vida enquanto você, não souber como vai terminar a história, que é o caso agora, B, não conseguir se obrigar a fazer outra coisa e tirar aquilo da cabeça por um instante que seja, ou C, você não embarcar numa outra história que vai te colocar num estado de torpor e letargia muito maior. E sabe qual é a pior parte dessa história inteira? É que eu sei que existem muitos outros livros capazes de me colocar nessa letargia. E a gente ainda assim corre atrás deles. Porque no fundo, as histórias que mexem com a gente a ponto de causar uma DPL, a ponto de causar uma letargia literária, são as histórias mais bonitas e bem construídas, porque os autores conseguiram mexer tanto com a nossa cabeça e com os nossos sentimentos, que você vive aquilo como se fosse uma história real. E isso, na hora, é legal. Você ficar tão imerso naquilo. Na verdade, é o que todo mundo procura quando vai ler um livro. Você procura uma história que te engula, que te domine, que faça com que a sua própria vida seja insignificante perante aquilo que você está lendo. E aí, quando acaba e você fica com essa sensação horrível, que nem a que eu tô agora, você reclama, mas depois que ela passar, você vai procurar outra coisa que te coloque nesse buraco. Mas me digam aí, vocês já tiveram um caso de letargia literária? Deixem nos comentários e não deixem de ver também o vídeo da depressão pós-livro, que eu fiz já há muito tempo atrás. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E... bom, agora eu consegui fazer alguma coisa de útil, eu acho que eu já tô entrando no caminho pra me livrar dessa letargia, né? Tomara, porque eu preciso voltar a ter vida. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, rido bastante da minha cara de preferência. Não deixem de se inscrever no canal pra ficar por dentro de vídeos sobre vários outros temas e conhecer, enfim, tudo o que eu venho publicando aí. Jesus, eu não consigo nem falar. Quem quiser acompanhar o meu trabalho como escritora pode me conhecer lá no meu blog, no www.larissaciriane.blogspot.com. E também vocês podem sempre levar um papo comigo nos 140 caracteres mais do que suficientes do Twitter, no @larissaciriane. E, bom, por hoje é só e até a próxima. Acho que eu vou procurar um tratamento psiquiátrico.